Porra, mas entre esse flow e o flow anterior, cara, tu passou pelo menos dois grandes sufocos. Um foi esse aí de Angra e o outro foi aquele cara que levou tua conta, né, cara? É aquele que tava aqui. É, que Verdade, viagem. ele tava aí, O cara né, tava na última contigo, vez. mané. Que loucura. Quando eu fiquei sabendo que era aquele... Acho que foi o Jean que me falou que... Porra, o cara que pegou a conta do negão, cara, era aquele cara que tava aqui sentado. Eu fiquei, caralho. Pois é, nessas horas eu queria ter uma boa memória pra lembrar como que era o cara, assim, realmente. Pra quê? Pra saber que tipo de perfil é um filho da puta. Porque isso aí é filha da putagem, mano. É tipo... Mano, é E nem adianta o cara roubar teu canal. Vai fazer o quê? Não é porque o canal é dele, tipo, o canal não é dele, tá ligado? O YouTube sabe que não é dele. Só ele achava que ele tinha direito à metade do canal do negão. Como é que foi o bagulho do canal? Tipo, que eu não tinha tel, tá ligado? Eu tinha um tel, eu tinha um 1.7. Mas com o bagulho não tinha memória, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo com a minha coroa, viralizou, pá. Uhum. Eu até falei esse bagulho já no passado. Aí, mano, o bagulho, o amigo esperou, mano, o bagulho chegar 700 pra 800 pra falar que o bagulho era 50%. Falei, porra, mano. Tipo assim, tu criou o bagulho pra mim, mas eu te pedi, tá ligado? Ele, não, porra, Aí eu meio que aceitei. Mas, tá ligado? Eu aceitei, mano, que, tipo assim, porque eu gostava do amigo, tá ligado? Falei, porra, anda essa porra pra lá, isso, aquilo. Mas tava me prejudicando, velho. Caía qualquer, tipo assim, acho que 2, 3 meses seguidos, mano. Caiu um dinheiro altão, mano, altão. Porra, na época que o Água Coca Latão tava auge, porra, ele funfou de fazer dinheiro, o Água Coca Latão ali, tipo assim, porque vagabundo entrava pra ver aquilo ali e via outros. Claro. E via outros, então foi muito dinheiro ali. E porra, mano, o cara fazia mó tanto. Ele fazia um bagulho, ó. Aí 25% era meu, 25% da minha mãe e 50% dele. Não encaixava na minha mente, velho. É, não faz nenhum sentido. Ah, Não Não faz sentido, batia, mano. Porque assim, o que que ele, além de ter criado o canal, o que mais ele fazia? Porra nenhuma. Tá ligado? Que meus vídeos não são editados, tá ligado? Eu filmo ali na hora E acabou, posto. pô. Acabou. Tá ligado? Então eu fiquei muito... Falei, mano, não dá. E eu empurrava o bagulho com a barriga porque eu gostava dele pra caralho. Nós como? Nós era amigo, tá ligado? Não, mano. Eu tipo que... Eu não gosto de falar alguns bagulho que vagabundo vai achar... vítima. Eu não sou vítima, mano. Tá Não, o ligado? cara Não. Mas tem muita gente que, tipo assim, quando você fala a verdade... não é que eu faço vídeo. Quem me conhece sabe que eu não ligo pra esses bagulho. Eu sou muito sincero. E eu sou durão, sou sério, mas eu sempre tive falta do meu coroa, tá ligado, mano? Mas que ele é um pela-saco, eu sempre quis ser um pai. Ter um pai. E ser um pai também, né? Que meu sonho é ter um filho. Tô chutando pro gol lá na minha Dona Maria direto. uma hora eu faço, uma hora o bagulho vai, tá ligado? Não? Aí, qual é? Maneiro. Aí, tipo assim, mano. Aí eu meio que... Eu adotei o amigo, tá ligado, mano? Tipo assim, um bagulho que eu fiquei bolado é que Montão abandonou. Porra, mano. É muito fácil eu falar que tu abandonou alguém sem eu saber da história de vocês dois. Eu sabe, o exemplo, vocês são fechamento, tá ligado? Vocês têm algum parentesco? Não. Não. Mas vocês são fechamento pra caralho. Ele sabe do teu jeito, você sabe do jeito dele. Vocês se separar, eu posso ser amigão dele. Mas eu não vou comprar barulho de nenhum dos dois, porque, tipo assim, eu posso ser amigão dele, mas eu te conheço também. A história dele vai ser diferente da tua. Não é porque ele é meu amigo que talvez a história tua tá errada. Talvez a tua pode estar certa. E Montão, que tipo assim, mano, eu sou mais fechado. Ele já era mais todo dado. Montão, quando o bagulho deu ruim, ficou do lado do amigo, tá ligado, mano? Mas caralho, é que Não. tipo, é muito absurdo ficar do lado do cara, porque realmente não tem nenhum motivo lógico que justificasse ele ter direito de metade dos seus ganhos. Não Tá tem motivo, entendendo? não tem nenhum raciocínio. Não, tipo, só não faz sentido, isso não é justo. Tipo, ele tá ganhando pelo teu trabalho sem tá fornecendo nada pra você. Ainda 50%, se ele fosse um empresário ou agente, uma comissão justa seria 20, 15%. Aí, mano, aí um montão de gente ficou... Pô, negão, pai, isso aqui. E eu sou assim, velho. Quer falar de mim, quer falar que eu sou marrento? Pode falar, eu não sou marrento. Eu tenho minha postura e eu dou valor àqueles que me deram valor quando eu não era nada. Eu tenho a plena certeza que a fama vem e vai. E eu dou valor àqueles que estavam comigo lá no nada. Porque se eu voltar a ser nada, eles vão continuar me amando porque eu não abandonei eles. Mas aqueles que não me deram valor, mano,
meio que, tipo assim, eu não desfaço, diminuo a pessoa, mas também eu não dou aquele amor, não dou aquela atenção. Porque hoje o cara te chamar de amigo, quando no patamar que você chegou, é fácil. Me chama de amigo lá quando eu botava prego no chinelo ainda. Não tinha, viado, era poucos. Aí o Montão ficou do lado do cara. E eu, porra, mano, geral falando. Porque o meu jeito, eu sou de poucos amigos. Eu sou assim, mano. Eu faço o Montão rir, mas no meu dia a dia eu sou mais sério. Sou centrado, gosto de um papo maneiro. Porque eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Eu odiava passar necessidade. Só não gostava de trabalhar na escola, né? Porra, na escola eu não gostava de... Não, todo respeito à criançada, mano, estuda. Que hoje eu sinto falta de bagulho de escola. Que eu ainda não terminei, ainda não, tá ligado? Mas estudar é ruim, viado. Eu não gostava do... Pô, todo papai, toda mamãe, ele tem vontade de falar, filho, eu sei que é ruim, mas ele fala, não, eu estudei, eu fui... Pô, estudar é ruim. Pô, vou te falar que eu falo pra minhas filhas, pô, aí eu tô ligado que é chato. Mas é que, pô, tu tem que aprender a ler, Não, caralho. lógico. Não tem o que fazer, tem que fazer. O foda é que na escola tem muita coisa que você não tem que aprender. Eles te enfiam pro goela abaixo também. Bom, né? mas tipo, aprender a ler e escrever. Ah, mas tudo bem, não é isso que a gente reclama. Mas é o mínimo, né? É o mínimo. Eu gostava de aprender a ler e escrever. Só tinha uma letra ruim. Eu odiava ter que melhorar a letra. Ó, Porra, tinha? Porra, somos dois. Eu tenho uma letra ruim. Ó, A letra aí é, o que eu pô, ficava chateado, que é um bagulho que eu ainda nunca entendi, é inglês. Aham. E outro bagulho é o X é igual o não sei o que, o Y. Mano, esse bagulho aí. Se botar aqui, ó, 10 milhões de reais aqui e falar, negão, acerta aí certinho. O X tem o valor do Y igual a Z. Fala, qual é, mano? Pode levar teu dinheiro. Que não entra na minha mente esse bagulho, não entra. Qual é, menor? Não tem. Eu também não gostava Não tem dessa um porra. prêmio aí só pra eu tentar, não? Se eu tentar, não levo nada, não? Se eu tentar, não... bota aí pra eu fazer uma música. Eu faço de qualquer jeito, mas bagulho pra esses bagulho de matemática com letras, nunca aprendi, tá ligado? E o bagulho do canal, mano, foi esse bagulho. Aí eu juntei 100 mil real durante esse bagulho que aconteceu, tipo assim, a fama, bah. Aí eu consegui juntar 100 mil real e, porra, há 2 anos e 7 meses atrás, não, eu era camelô, não, era guarde, eu era bagulho lá da creche. Há 3 anos e 4 meses atrás, vamos botar por aí. Há 3 anos. Porra, eu era camelô, tá ligado? Eu andava pra caralho pra vender uma água de 5 real. Aí do nada eu tinha 100 mil real. Do nada não, meu trabalho. Sim, mas 100 mil foi- real. Tá foi um entendendo? boom, foi né? muito rápido, Sim. tá ligado, mano? Uma explosão, Porque- seu sucesso. Tá entendendo? Muito rápido, 100 mil real. E eu 100 mil real ganhando nem a metade que eu ganhava, né, mano? Eu ganhava 25, minha mãe 25 e ele 50. Tipo assim, olha quanto que ele deve fez, mesmo. tá ligado, É? mano? Fez 200 mil aí, pelo menos. Aí eu tive que, pra pegar de volta, acordo de advogado com advogado, eu tive que dar 100 mil real. Aí eu dei tudo, velho, meu dinheiro tudo. Mano, vou falar pra tu, quem me levou lá no bagulho foi até o... Não sei, pode falar que também não tem nada a ver, foi o peixe que ficou no divisor de água. Ele, tipo, que ele conhece o cara, me conhece. Ele é amigo da minha mãe e é amigo do cara. Caralho, o maluco levou uma grana do caralho só porque ele criou um canal, mano. Cara, eu acho que isso é um absurdo. Você não devia ter dado essa grana pra ele. Você perdeu na justiça, foi isso? Não, o nosso bagulho na justiça é agora em abril. E tipo assim... E por que tu deu a grana? Eu não entendi. Pra desculpa. desbloquear logo e... Não, processo. eu dei a grana por quê? Porque ele tinha tomado posse do meu canal. Ah, então. Ele tinha tomado posse. Aí, eu tava muito triste, tá ligado? Não, mano, tava muito triste. Eu não ia ter estrutura pra pegar um trampo aí, tá ligado? Não desmerecendo um trampo, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar, velho. Gosto muito. Mas eu tava muito chateado porque não foi um exemplo. O Delo é meu empresário. Gosto dele pra caralho. Ele me conhece, eu conheço ele. Ele fica com um dinheiro meu, eu fico com responsabilidade de algumas coisas dele. Que nós é transparente. Mas, E tipo isso assim, é o mais importante, pô. mas o Delo, se acontecer algum problema, eu posso ficar chateado. Porque eu não tenho um vínculo afetivo. Eu tenho um vínculo trabalhista com ele. Caralho, com o Luan, mano, eu tinha um vínculo muito afetivo. Tipo assim, eu chamava ele de pai, tá ligado? Mano? Chamava ele de pai. Pai, que é meu paizão. Tipo assim, eu dava presente ele, eu gostava. Então foi um bagulho que me afetou mais lá, tá ligado? E como minha mãe me abraçava. Mano, e a gente de muito longe lá em casa. Pô, tô contigo. Eu abraçava os outros que eu nem conhecia e chorava pra caraca, velho. Aí eu chorava. Não era por dinheiro. Eu tento falar pra rapaziada que não era pelo dinheiro. Eu não acreditava que aquela pessoa ali tinha feito aquele bagulho, tá ligado, mano?
Eu não acreditava que, tipo assim... E quando eu dei os 100 mil real, mano, no banco mesmo, comecei a chorar, mano. Do nada, eu tinha 100 mil real ali, aí eu dei, transferiu lá, pô, 100 mil real, aí ficou 532 reais na minha conta. Mano, eu chorei muito. E aí ele liberou teu canal. Aí liberou meu canal. Então aí ele agora... tipo, fez uma chantagem com você. Sequestrou teu canal e cobrou... Eu não posso... bandido isso aí, eu não sei se... opinião. na tua opinião, É. eu não sei se eu posso falar que ele sequestrou, porque... Na minha opinião... Ele tinha feito o canal, tá ligado? Ele que fez o canal. O bagulho tava tudo no nome dele, tá ligado? Tava tudo no nome dele. Eu não achei justo. Tipo assim, mano... muito complicado, que eu também não sei até onde eu posso falar, que o nosso bagulho tá na justiça, tá ligado? Fala, pra não te entendendo? prejudicar no futuro. Mas aí foi E o esse YouTube, ele bagulho. nunca chegou a falar com você? Porra, o Felipe Neto. vi que o Felipe Neto ajudou. Neto falou um bagulho lá com o YouTube. Aí o YouTube deu uma atenção. Mas o YouTube falou um bagulho que nós não podemos ajudar em muita coisa, porque ele que criou o canal. E também, aqui nós temos algumas coisas. Resumindo, tá até lá no meu Twitter lá, mano. É aqui nós conversamos pelo Resumindo, Twitter. é pau no seu cu. Resumindo, que tipo assim, você começou agora. Se fosse um exemplo, não que aconteça, eu gosto muito do Felipe Neto. Meu amigo é o Whindersson, eu gosto muito do Whindersson, mas o Felipe também é maneirão, pra mim é meu amigo também. Tipo assim, se fosse um Felipe, um Whindersson, algum cara pica, o YouTube ia botar a cara, tá ligado? Com certeza. Mas como tipo assim, ele estourou, mas daqui a pouco pode sumir. Meio que se foda, Cagaram tá ligado? pra ele. Tá Você. ligado? Essa é a verdade, O cagaram. YouTube, bom, bem-vindo ao time dos que o YouTube cagou na cabeça, né? No primeiro momento. Que a gente sempre foi, o YouTube sempre nos fudeu nesse sentido. Mas eu acho, tipo, pra mim isso não entra na minha cabeça, porque é óbvio que ele não é o dono daquele conteúdo, tá ligado? Por mais que ele tenha criado o canal, o valor autoral da parada, com certeza, não é dele, né? Sei lá. Aí, outro bagulho, que tipo assim, um montão de gente... Eu não queria mais o canal, tá ligado? Eu não queria mais o canal. Porque tudo que era dele, que eu tinha feito com ele, igual até algumas músicas, eu não canto mais no meu repertório. Alguns bagulho eu tirei, porque eu botei agora o grupo da rapaziada que tá comigo, Nova Era, que é uma nova era, tá ligado, mano? Tudo que era daquela bagulho lá, mano, quando ele tava no bagulho, tipo, era mó... Lá no começo, porra, era só amor, no geral. Quando o dinheiro entrou, mano, ficou mó geral brigava, um fazia a fofoca do outro. Que o bagulho ficou feião. Aí eu botei Nova Era, porque, mano, tudo vai mudar, tudo vai mudar. E eu não queria mais aquele canal. Mas quando eu fiz o meu canal, mano, aí eu tenho até os prints lá. Aí aparecia lá, o Negão da BL. Aí, tipo, que o meu canal foi derrubado porque alegando que eu tava usando a imagem, tá ligado? Eu, tipo, alegando o direito autoral, que eu não era meu. Aí eu fiquei doideira. puto, que tipo assim, eu não podia usar Você mesmo. Eu mesmo, tá ligado, mano? Que ele tava com posse do canal oficial. Aí ele derrubava o bagulho. Então, tipo, que ele não queria deixar eu andar no bagulho, tá ligado, mano? É uma parada, tá entendendo? Caralho, que doideira essa porra, mané. Bom, mas isso aí, graças a Deus, tá andando. Aí tá se tipo resolvendo. assim, aí passou um mês, aí eu fiz um vídeo, tô de volta. Aí o bagulho como? Em 7 horas bateu 1 milhão e pouco, em 7 horas. Pô, tu é Falei, famosão tu, hein? Rapaziada minha, porra. Rapaziada Não, esse minha, é mano. um número... Em 7 horas bateu 1 milhão e pouco. Aí eu fiquei Impressionante. feliz, agradeci no Instagram. Aí geral comentando, graças a Deus, sei o que. Aí geral falando igual o bagulho que eu falo, Deus tá no barco, Deus tá no barco. Tá ligado? É um bagulho muito louco. E eu agradeço a Deus, tá ligado? O Delo foi um cliente, tá ligado? O Delo Ele te contratou? Porque tem um amigo dele que era muito meu fã, que é muito meu fã. Ele me contratou pra ir no aniversário do menor do nada. Maneiro. Aí nós veio lá do Rio, o Delo pagou tudo, ficamos lá na base do Delo, aí ficou eu, esse maluco do canal. Aqui em São Paulo? Foi naquela mesma época que nós viemos aqui, tá ligado? Aham. Nós já tava aqui, tá ligado? Que nós já tava aqui, não era? Aham. Lembra? Aham. Nós já Tu tava... veio pro ir no Danilo. Então, sim. foi tudo, tipo assim, tudo na mesma... Sincronizado. Aí foi, depois de um maior tempão, aí tipo, esse maluco, ele contou a versão dele, foi igual eu falei no bagulho da história. Aham. Aí o Delo, graças a Deus, eu falei, mano, não foi assim, foi de outro jeito. Quem é esse maluco? Qual é a versão dele? O que ele tá falando? Pô, a versão dele, eu não sei, que ele falou que minha mente mudou por causa do dinheiro, que algumas coisas que eu tava falando pros outros não era verdade, mas tipo assim, mano,
Ninguém sabia desse bagulho. Antes de o bagulho estourar, ninguém nunca ouviu falar esse bagulho. Eu sofria quieto. Só minha mãe sabe. Só minha mãe, Deus e minha mina sabem como eu ficava chorando e falava, mano, não acredito que ele tá fazendo esse bagulho comigo. Então, tipo assim, ele foi correndo contar a versão dele pra eu ser o vilão da história, tá ligado? Essa é a verdade. Cara, mas não tinha, assim, com todo respeito aí, a história e o caralho, não importa o que ele falar, cara, você podia ser o maior filho da puta do mundo que só pensa em dinheiro. É o teu conteúdo, caralho. Foda-se se você é maior filho da puta. O conteúdo é teu, porra. Ele não tem nada com isso, pô. É muito louco essa porra aí, realmente. Não, pra mim isso não entra na cabeça como que alguém pode ficar do lado do cara. Na minha cabeça não entra, porque... Mano, quem que for? Você pega... Vamos mudar o contexto, colocar um cara que faz espada. O cara foi lá, tá todo dia fazendo espada, fazendo várias espadas pica, colocando as pessoas comprando e tal. Aí o cara que deu o nome do terreno do cara, onde ele tem a loja dele, tá pegando metade da grana dele. O cara que deu o nome do terreno. Eu falei, tipo, você deu o nome do terreno, o que tem a ver com o trabalho, tá ligado? Não tem nada a ver com o trabalho que tá lá, pô. Mas tudo bem, Tudo bem, vamos botar um assunto... Sim, mas eu acho isso que foi uma puta injustiça. Pra mim é óbvio. E se tem alguém que... Não, mas aí, tipo assim, vamos voltar a falar também um pouquinho desse bagulho. Foi ruim, foi pra caramba. Foi bom pra caramba. Tipo que... saindo dele, mano, aí eu fechei com o Dielo me deu uma... Aí eu fiquei um tempinho sem empresário, tá ligado? Eu fiquei um tempo sem empresário. Aí muito bagulho ali, eu não tava conseguindo administrar, tá ligado? Aí botei uma mulher também, uma pela saca lá também, que chutou cachorro morto, que eu tava carentão de gente pra me ajudar. Aí minha mãe gostava da mulher, a danada foi, meteu a mão na porra do bagulho lá, ladra, filha da mãe também. Roubou o quê? Tipo assim, mano. Um problema lá, que eu não gosto muito de bagulho Nossa, tu passou vários sufocos de então, marketing, tá ligado? Eu não gosto de bagulho de marketing digital. Uns eu faço que eu tenho certeza que a pessoa não é pilantra. Mas outro que eu não conheço, eu não chamo de pilantra, mas eu também prefiro não botar minha mão no fogo, tá ligado, mano? Porque tem bagulho... Em todo lugar do mundo tem uns caras que tentam ser esperto. Claro. Tem rolo, tá ligado? Aí, tipo, que ela me passou o valor, que era um bagulho... eu acho que o bagulho era 25 mil, mas ela falou que foi 20 mil. Aí eu vim pra São Paulo, fiquei no Dielo. Quando eu cheguei no Rio, mano, o maluco foi e me marcou no bagulho lá. Gente, vocês conhecem o Negão da BL? Então, vocês tudo tem peninha dele, mas eu não tenho não, porque ele é um safado. Pô, ele reembolsou um dinheiro meu e foi pago pra poder fazer um bagulho. Aí falou bagulho, né? Pra poder fazer e não fez. Realmente, eu não fiz. Mas por quê? Eu falei, pô, fulana, chama os caras, fala que eu vou devolver o dinheiro dos caras, porque eu já tinha feito um dinheiro, tá ligado? Graças a Deus, Deus botou o McDonald's e o Bradesco. Aí eu levantei um dinheiro. Porra, duas grandes marcas, né? Tá ligado? Tá entendendo? Quem foi que desenrolou esse bagulho? Foi o Delo? Não. Chegaram em você? Muito foda. foda. Tá ligado? Chegaram em mim. Aí, tipo assim, então eu tava com o dinheiro. Eu não sabia quem era. Aí eu fui mandei mensagem pra ele, pô, mano, era só você me chamar aqui, me perguntar qual foi do bagulho. Não, eu dou valor a R$1, velho. Minha família sabe. Não é que eu sou mão de vaca, é porque eu sei o que eu passei pra hoje eu ter. Mas R$10 mil, se eu tenho 30, eu não... Porra, é melhor o quê? Eu pagar esses 10 mil e o filho da puta me deixar em paz, do que eu segurar o dinheiro do cara e eu ser chamado de ladrão, eu ser receber processo. Falei, mano, era só você me chamar. Você também queria uma mídiazinha. Eu não preciso disso, isso, aquilo. Aí eu falei, mano, tem um WhatsApp? Tem. Quando ele me mandou um zap, aí eu fiz um grupo, eu, ele e a mulher. Aí mostrei os print tudo, falando, eu quero o número dos caras pra poder dar o dinheiro, isso e aquilo. Aí foi quando os caras falaram, 20 mil? Foi 25. Aí foi quando a verdade apareceu. Que tipo assim, eu ia fazer 5 vídeos pros caras, ela falou, eles vão dar 20 mil, aí tu vai dar um vídeo de graça. Mas aqueles 5 mil daquele vídeo ali, ela reembolsou e ainda pegou mais 5 mil. No total, foi 10 mil meu, 15 mil dela, tá ligado? Pegou a visão? Aí depois que eu fiz o grupo, mostrei a verdade, aí o maluco foi e pediu desculpa. Não é que eu sou coração fechado, é que eu também não aceitei a desculpa dele. Porque era muito mais viável ele me chamasse, porque eu respondo gente anônima, eu respondo... Meus seguidores eu respondo, tá ligado, mano? Do que ele fazer essa fofarronagem, que pra mim é uma fofarronagem. Tá ligado? Ele, não, mas eu tava tentando falar com ela, não tava conseguindo.
Mano, dependente. Mas daí falar que eu tô segurando o seu dinheiro, que eu sou um pela-saco, que não tem pena. Isso que não tem pena que eu perdi o canal? Foda-se, o cara não é obrigado a ter. Mas daí falar que eu sou um safado. E um montão de gente me mandando mensagem. Pô, negão, te admirava. Pô, você perdeu você... Aí falaram que foi roubado. Eu não posso falar que eu fui roubado. Pô, você foi roubado quase agora e tá roubando o cara. Porra, mano, eu fiquei puto. Se eu falar um bagulho que eu não fiz, mano, pode ter certeza que baixa o favelado. Porra, fiquei puto, papo reto. Mas graças a Deus, tipo assim, eu não tinha esse dinheiro. Esse dinheiro que eu do Bradesco, eu tive que fazer algumas coisas, tá ligado? Aham. Aí eu Terminou lá a tua casa que tava em obra? E já tá em obra de novo lá. Na minha casa, graças a Deus, terminei. Na minha casa, terminei. Agora nós tá botando em obra da minha mãe, que agradecer a empresa AGSA, que bateu a laje da minha coroa lá. Porra, o bagulho tá ficando lindo. Tu vai lá no Rio direto, né? Não vou lá não. Vai mais não? Mas tu falou que já foi do Rio. Eu sou do Rio, Tu morei do Rio. lá há 30 anos, pô. Então, um dia se você for lá também, mano. Ô, assim, Já fui lá várias vezes. Lá onde tu mora é o quê? Piabetá? Piabetá. Fragoso, eu moro em Fragoso. Mas mais famoso é Piabetá. Não, eu manjo ali, minha esposa é de Magé. Na verdade, não é nem de Magé. Tá ligado Suruí? Suruí, minha avó mora em Suruí, minha avó de consideração. Então, aí tem Suruí, aí tem a pista, do outro lado da pista tem um bairrozinho, eu não sei como chama, que é o Campinho. Ela é de lá, tá ligado? Aí, tipo assim, aí eu fui chorando na minha mãe. Minha mãe, eu choro mesmo. Falei, pô, mãe, aconteceu aquele bagulho aí, agora aconteceu mais um bagulho e eu tenho que dar 10 mil. Caralho, viado. Minha mãe foi lá. Mano, porra, minha mãe juntou o dinheiro, porque, tipo assim, no bagulho do canal, falei, não, mãe, precisa pagar não. Aí eu vou pagar, eu tenho esse dinheiro. Aí eu fui e paguei o bagulho. Porra, minha mãe, mano, a única pessoa no mundo que eu luto 10-10 sem pedir nada em troca é minha coroa, mano. Não vou pedir nada em troca da minha coroa, tá ligado? Eu sei a história dela, então eu tenho que dar valor à história dela. Aí, porra, quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu vou fazer, mãe? Eu com 2 mil reais no Itaú e eu tinha 700 reais no Bradesco, que eu tive que fazer um bagulho, tá ligado? Uhum. Aí minha mãe subiu, aí minha mãe, ó, é o único dinheiro que eu tenho. Caralho, 10 mil reais, velho. 10 mil reais trocadinho. Mano, guardei aquele abraço nela que, porra, tirei o maior pesão, ela foi comigo lá no Bradesco, tá ligado? Aí depositamos pro cara, aí foi quando ele fez o vídeo. Fiz um desculpa, aí depois queria até meu trabalho. Não, vamos fazer, pô, você é um garoto bom. Porra, depois, nem foi ele que falou comigo, né? Foi o maluco que trabalha com ele. Falei, pô, mano, não tem nem lógica eu fazer um bagulho pra esse maluco aí. Porra, ele falou um bagulho, tipo assim, podendo me chamar pra conversar, tá ligado? Só foi lá e te xingou pra caralho, e, né? Tá entendendo? Então Tá eu levei pro imagem. coração, tá ligado? Eu levei pro coração. Como é que essa moça aí fechou um bagulho pra tu? Porque ela fazia parte do bagulho, tá ligado? Não, mas ela fechou pra tu um bagulho que tu nem queria fazer, porra? Que doideira. Que doideira. Porque eu sempre falei, mano, eu não gosto de bagulho de marketing digital. Ela, não, mano, mas você vai poder fazer do teu jeito. Quando ela falou do meu jeito, aí os caras não gostou do meu jeito. Porque eu falava assim, rapaziada, tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam. Aí um vídeo meu, que eu até apaguei lá, eu falei assim, eu mesmo, eu joguei 4 vezes, perdi uma, eu ganhei uma e perdi 4. Eu mais perdi do que eu ganhei. Aí falou que eu podia falar do meu jeito. Tá entendendo, Já mano? tô até ligado do que tu tá falando. Tá entendendo? Aí os caras foi e bateu neurose. Então, tipo assim, eu respeito. Mas eu não respeito quando é pilantragem, tá ligado? Sim. Eu falar pra você, Monarca, você vai ganhar, mano. É mentira, mano. Eu perdi. Tá ligado? Eu perdi. Como é que eu vou falar pra você que você vai ganhar? Se eu mesmo perdi o bagulho. Aí o seu público vai perder a confiança em você. Porra, pegou a visão? Entendeu? Igual um bagulho de perder a confiança. Eu tinha perdido a credibilidade, eu achei que eu tinha perdido. Num sorteio, que eu sou muito novo nesses bagulho. Essa é a verdade. O bagulho deu bom, a rapaziada me veio como um pica. Caralho, Negão da BL. Pô, eu fui aqui cortar o cabelo aqui, fui ali no amigo que me deu a roupa pra eu poder vir. As criancinhas como? Aqui em São Paulo, mano, eu sou cria do Rio. Nunca passei esse bagulho, eu sempre sonhei, mas quando acontece ali, tu vê geral. É louco, o né? Negão da BL. Caraca, é o Negão da BL. O que tu tá fazendo aqui? Negão da BL. Então, tipo assim, mano, eu acho maneiro. Pô, fiz um bagulho no Instagram, um sorteio, que não era meu. A pessoa me pagou pra eu poder divulgar o sorteio, usar o meu perfil. E na hora do bagulho, ele não fez o sorteio, ele não sorteou. E geral me chamando de safado. Tipo assim, ele por mais que é o meu perfil, mano, eu não sei se o cara vai roubar ou se o cara não vai roubar, mano.
O cara me pagou e tu acha que o cara pagou, o cara vai fazer tudo certinho, tá ligado? Tudo direitinho. Por isso que hoje eu não faço mais sorteio. Faço quando é uma pessoa de confiança ou se for meu. For pra fazer, é meu, tá ligado? Ou uma grande marca quiser fazer um sorteio. Porra, aí, tá entendendo? assim. Aí já é outro bagulho. Mas em relação Ficar a esse esperto no bagulho se é quente, se não é, né? Tá entendendo? Aí, tipo assim, apareceu o Delo. Aí o Delo voltou, o Delo me mandou mensagem lá no Instagram. Aí ele já tava conversando com outros amigos lá que tava a pá do bagulho, o Peixe. Aí o Peixe falou, não, o Negão, ele é sério, mas tipo assim, não tá errado, não sei quem tá errado. Aí falou meio, tipo assim, mas pra botar pano, pá, mas o Peixe deu um papo reto. Quando o papo é reto, tem que ser aplaudido. Falou, não, ele é um moleque bom, não tá errado, pá. Aí o Delo foi, pô, quiser que eu te ajude, isso e aquilo. Que ele sempre quis me ajudar, tá ligado? Não. Aí eu falei, já é, pô. Desde que quando te contrataram pra tu... tá ligado? Ele sempre quis me ajudar. Eu falei, já é. Aí foi, conversa vai, conversa vem, e aí nós estamos até hoje, tipo assim, mano. Hoje ele é teu agente e tal. Tá ligado? Hoje eu já posso falar que ele é meu paizão, tá ligado, mano? Não sei daqui pra frente, tipo assim, pode cair ali, mas eu vivo hoje. Eu não sei o ali, tá ligado? Tipo assim... Mas tá indo bem por enquanto. Tá entendendo? Tá entendendo? É essa a visão. Por enquanto, tipo assim, nós tá se entendendo. Tipo, eu sempre fui de trabalho, velho. Não adianta. O menor é sério, o menor é pá. Mas se falar, se é trabalho, caralho, eu gosto de trabalhar. Tá entendendo? Então, quando ele fala, tem que tal hora, show de bola. Tal hora, isso, aquilo. Você tá bem? Sua mãe tá bem? Esse bagulho pra mim é bom. Poucas pessoas... Eu até fiz um vídeo, porque eu sou muito assim, mano. Eu te pergunto... Boa noite, tudo bem? Até mais, então não é não, viado. A pessoa... Só quero me apresentar. Não quer, tipo assim, igual quando a pessoa me aborda na rua. Ai, faz um vídeo aí. Opa, calma aí, mano. Boa noite, tudo bem contigo? Pô, tá deixando subir pra cabeça, mas não é não. Ninguém mais não cumprimenta mais. É verdade. Não pergunta se tu tá bem. Ele, tipo, é óbvio. É porque pra ele vê toda hora você. Então eles são melhores amigos mesmo que isso você que a rapaziada não entende. Porra, boa. Caralho, tu é pica mesmo. Tu que tem que ficar no vácuo mesmo. Ia lá ter montado tudo, né? Caralho, vou te meter a porrada no dequinho. Tipo assim, isso, você tocou num ponto primordial. A rapaziada, eu amo de coração. Primeiramente é Deus, depois minha família, depois minha rapaziada, meus seguidores. Porque eles fez o bagulho acontecer. Mas eles não entendem que, tipo assim, você pode me ver todo dia nos meus stories, meus vídeos. Caralho, te assisto todo dia. Mas eu não te conheço, tá ligado? Não é pra tu chegar aqui e já passar a mão na minha bunda, pô. Tipo assim, mano, e qual foi na tua bunda? Na minha, ninguém passa a mão na minha bunda, Já aconteceu comigo uma vez. Pô, tipo assim, vou dar esses papão de maluco lá na comunidade, os caras vão me gastar. Então, mano, a rapaziada meio que confunde. Eu falo, não, calma, com certeza, filho. Pô, sou teu seguidor. Não, obrigado, filho. Calma, vamos conversar. Como é que você tá? Você tá bem? Qual foi? Tá com quem aqui? Bah? Ah, tá bom, tô bem. Tem que ver aqui a segurança do ambiente, né? Tá entendendo? Tem que saber chegar. Vai que tipo assim, aí eu tô como? Tá na agulha. Aí me enquadra, pau, sem querer. Já pensou? Morreu um cidadão do bem sem querer. Tá ligado? Corta esse bagulho. Tá, Dona Gisele tá lá como agora? Tá coçando, Ele né? sentiu o tapa aqui, o tapa astral vindo da Gisele. Cadê? Liga pra ela aí. Ô, Jean, me dá hidromel. Não tem Red Bull, né? Não tem? Não.